morava nesse prédio, né, no Edifício Levi, a gente morava no 17º andar, no último andar, e o Milton morava no 5º andar. E eu lembro que um dia minha mãe, antes deles ensaiarem lá em casa, nessa época eles não ensaiavam lá em casa ainda, minha mãe pediu para eu comprar pão e leite, uma coisa assim, e eu, como qualquer criança de 10 anos de idade, abre mão do elevador, 17 andares, você quer ir descer correndo, descer pelo corrimão de bunda, fazendo, né? E eu fui descendo, fui escutando um som. E quanto mais eu descia, mais próximo eu ia ficando daquele som. Aí o som foi se definindo, era um som de violão e de voz, aí foi tipo um slow motion, aí eu comecei a descer mais devagarzinho, assim, Canto da Sereia. Eu falei, que som bonito esse, que som. Quando eu fui chegar no 7º andar, já tava um som maravilhoso, aí no 6º andar já era um negócio divino. Eu cheguei no 5º andar, já era o cara, entendeu? Tinha um pretinho tocando violão com a voz maravilhosa e cantando naquela acústica de... É acústica de corredor. A acústica de corredor é maravilhosa, Eu nunca duvidei que eu fosse ser músico, porque não tinha jeito. Onde eu ia, eu cantava e tocava sanfona. Eu ficava na varanda da minha casa, que tem uma escada assim, então eu botava uma gaita que eu tinha, botava a gaita entre os joelhos e a sanfona lá embaixo. Aí ficava horas tocando aquele negócio todo, assim. E mil coisas, era só música, música e música e música. É família de músicos, né? Músicos autodidatas, a família oriunda do leste europeu, que por isso muitos dizem que é uma família de ciganos, e eu até acredito que possa até ser mesmo, embora um pouco disfarçado. E ali tocávamos em grupo, na família, o que não era um hábito, a gente viajava pelo interior tocando, né? E o próprio Bituca viajava com a família, muitas vezes. Até que um dia o pai do Wagner, que trabalhava num banco, foi transferido para Alfenas. Aquilo para mim foi a mesma coisa que me dá uma machadada, né? E acontece que eu fui a primeira vez para visitá-los em Alfenas, o Wagner estava formando o W Boys, né? Que era W porque todo mundo, só eu e o guitarrista que não tinham W no nome, né? Mas o meu, pelo menos, se virasse, né? Dava um primo do W, né? A gente ficou tocando com os W Boys durante muito tempo e tinha um irmão do Wagner que morava em Belo Horizonte que tocava num grupo lá, em vários grupos. Aí um dia a mesma coisa, falou de mim para o chefe de um grupo lá. Aí eu fui para Belo Horizonte, fizemos um baile lá e foi uma coisa, o pessoal aplaudia no meio do baile, coisa que não costumava acontecer, a não ser com a gente lá, com os W Boys, né? Aí comecei a ir toda semana. Naquela época, quando não era o Wagner que estava tocando piano, eu tinha vontade de suicidar. Flutua no mar azul, vai navegando e assim estou a esperar cada vez mais para amar você, certo que também não me esqueceu esse tempo.
Um dia o Wagner chegou lá na minha pensão e falou: Bituca, hoje nós vamos tocar no berimbau, vamos começar uma... Eu falei: coisa boa. Ele falou: mas só tem um negócio, você vai ter que tocar contrabaixo. Aí eu falei: Wagner, você tá louco? Eu nunca nem encostei a mão no contrabaixo, não sei como é que toca aquilo. Ah, bicho, se não tiver o contrabaixo, não tem o trio, então nós não vamos tocar. Aí começamos a tocar de noite lá, com o trio, que se chama o Berimbau Trio. Paulinho Braga, Wagner e eu. E teve um negócio na primeira noite, a gente foi tocando. Eu saí de lá com o dedo ardendo. 136. É 136? É. 136. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Vamos entrar. Você foi considerada de casa, então vai entrar pro fundo. Dá licença. Chega mais. Dá licença. Lá menor. Lá menor. Fá. Lá menor. Fá. Lá menor. A luz aqui tá boa. Eu também acho. A externa eu prefiro. Eu acho mais legal. Eu só preciso, assim, porque eu tenho um microfone e uma entrada de microfone de lapela. Eu preciso arrumar um jeito microfone que pegue a voz de vocês dois. Isso é uma questão pra você resolver. Como faremos? Almofadas também servem para várias coisas. Para dormir. Eu conheci o Milton dentro de casa. Eu conheci, eu já até mencionei isso, né? Eu conheci ele lá dentro do quarto, né? Do quarto dos homens, que era o quarto meu, do Lô, do Marilton, etc. Eu cheguei da escola, estava ele lá ensaiando. Tava ele, o Wagner e o Marilton ensaiando dentro do quarto. Aí eu me apaixonei com a sonoridade do grupo. E eu ficava vendo aquele pessoal ensaiar ali, etc. Eu achava muito legal eles ensaiando, os grupos que eles montavam, tipo Evoluçamba, Sambacana, várias, eu vi isso assim, sendo ensaiado dentro da minha casa e nessa época eu tinha 10 anos, eu estava fora do berço já. Mas, e nessa época eu conheci o Beto Guedes. Quando cheguei em Belo Horizonte eu já havia aprendido a tocar violão, por conta do Godofredo, meu pai, né? Não sei como aconteceu isso, porque eu já vim da família, né? Meu pai sempre estava tocando, meu pai era compositor, instrumentista, clarinetista. Eu era estudante pré-universitário, dava um curso clássico, né? Aí eu conheci, através de amigos comuns, em Belo Horizonte, o Milton. Que na realidade, na época, não era Milton, era Bituca, né? Então, eu conheci, ele já era compositor, já tinha algumas músicas com o Márcio Borges, cantava na noite, né? Aí um dia encontramos na rua assim, eu falei: ô Fernando, como é que você some assim? Eu falei: pô, com saudade de você. Ele falou: eu também estava com saudade de você. Eu falei: vamos tomar uma coisa? Vamos. Mas a gente tinha dinheiro para uma ou duas caipirinhas, eu acho que era uma caipirinha e um ovo. Aí foi. Selamos nossa amizade com 2 caipirinhas ou batido de limão, sei lá, e um ovo. Onda de areia, ponto final da Bahia, Minas, estrada natural que ligava Minas ao... A gente ouvia muito a Rádio Nacional, principalmente com as cantoras que eu adorava, né? A Ângela Maria, para mim, era a rainha de todas. E assim foi.
E eu sempre ouvindo as vozes femininas, aquele negócio todo. E me apaixonei pela voz de mulher e não gostava muito de voz de homem. Porque para mim a mulher cantava com o coração, as mulheres, e os homens queriam demonstrar o poder das vozes que eles tinham, né? E então eu imitava todas. Eu não digo que foi eu que transformei o cara num músico profissional, que não tinha esse poder. Mas foi eu que desestimulei ele de ser um escriturário. Então, isso com toda certeza. Eu consegui esse objetivo no dia que a gente viu o Júlio Zegim. Que aí, essa noite, ele ficou tocado pela mágica da criação. Falou, você tem toda a razão. Aí entramos os dois na sessão das 2 e saímos às 10 da noite. Aí quando a gente saiu, eu cheguei para ele e falei, ó, na sua casa tem violão, tem caderno e tem caneta. Nós vamos para lá agora começar a compor. E porque foi uma coisa assim, que a coisa que eu dou um valor, não sei nem explicar, é a amizade. E o filme trata disso, né? Partons au bord de la mer? On part demain. Le terrain me paraît excellent. Je propose une course de vitesse. Au premier qui arrive au bout de la passerelle. Jovem, a roda de palmas junto com o luar, perdida no longe uma voz e traz no cabelo a flor que viva girando ao redor de você. Vem para mim encontrar a roda de palmas levou nosso tua cor é o que eles olham velha, chaga, teu sorriso é o que eles temem medo. Tinha estourado The Beatles no mundo e me lembro que foi o Lobo que convidou até para ir assistir o Hardest Night. Aí eu comprei o disco mais tarde, comecei a tirar as músicas, né, que eu tocava violão. Aí ficou aquela febre de Beatles e tal. Aí a gente fez um grupo. Escutei o disco, quer dizer, as músicas que eram do filme, né? Pude ter aquilo em casa, né? E aí imediatamente eu levei na casa do Beto. Levei na casa do Beto. O Beto, como ele tocava mais, ele era um cara do interior de Minas, Montes Claros, o norte de Minas, uma coisa mais sertão, assim. Então, o Beto, no primeiro momento, foi engraçado, porque ele teve uma rejeição, assim, naquele capa, aquele monte de fotozinho dos Beatles com cabelinho, né? Cabelinho de franjinha, não sei o que lá. E naquela época o homem só tinha cabelo curtíssimo, né? Então, eles eram considerados os cabeludos, né? Além de tudo, eram os cabeludos, né? E aí o Beto olhou pra capa do disco assim e falou assim, ô velho, esses caras não são viado, não? Pô, eu falei, Beto, o negócio importante é o que você vai ouvir agora, você vai tomar um tapa na hora que você ouvir. Eu coloquei pra ele, ó, Hard Day's Night, na hora que acabou de tocar o disco, no Brasil o nome era Os Reis do Iê. Na hora que ele acabou de escutar o disco, ele ficou impactado, igual se ele estivesse vendo o filme. Aí a gente virou Bitomaníaco e no ano seguinte a gente já montou uma bandinha, os Beavers, que cantavam a música dos Beatles, fazendo um maior sucesso em Belo Horizonte.
Gostoso estar cantando lá, né? Valeu, grande show, hein? Maravilha! Acho que a gente tem que fazer show pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, né? Deu pra ver aqui na Serra, né? Que é maravilhoso, que existe público pra música da gente, né? Tô super feliz, eu acho que é isso aí. Todo mundo sabe cantar tudo, então vamos lá. Assim, dá uma palavra aqui pós-show. Uma palavra pós-show. Foi um show muito gostoso, muito lindo, muito bom de fazer. O povo estava vibrando, uma energia muito legal. Nós todos estamos aqui muito felizes e alegres, como você pode ver. Porque o que a gente mais adora fazer é isso, é essa comunhão. Principalmente quando o povo vem, aprecia nós, e nós então morre no áspero, mas não esperneia. Teve um dia que eu fiz 3 músicas. Uma foi Pai Grande, outra foi Morro Velho e a outra foi Travessia. Aí peguei um ônibus, fui para Belo Horizonte, aí encontrei o Fernando e falei, Fernando, tem uma música para você botar uma letra. Aí, você tá louco? Eu sem mexer com isso não? Eu falei, mas você vai botar. E fiquei quase a noite inteira falando isso. Aí uma hora ele se rendeu mais ou menos e falou, e se ficar ruim? Aí eu falei, você sabe aquelas coisas que acontecem com a gente quando a gente bebe até coisa e que acha que a pessoa que bebeu com você é o maior amigo que você tinha, você isso, você aquilo. Em vez da gente ficar falando isso, a gente canta ela. Eu falei, tá legal. Aí eu voltei para São Paulo, mais tarde vim de novo, e ele estava com o papel na mão. Aí eu perguntei, o que é isso aí, Fernando? Ele, não é nada não. Aí continuamos lá no bar, aí uma hora, e ele não tirava o papel da mão. Aí eu Fernando, o que é essa porcaria desse papel? Não é nada, não é nada. Então, ou joga fora, ou eu vou tirar esse papel e vou jogar fora. Ele levantou da mesa e falou, toma, e foi pro banheiro, morrendo de vergonha. Aí eu abri, e claro, né? A travessia, o que aconteceu é que o Agostinho dos Santos a colocou no Festival Internacional da Canção do Rio, ela acabou tirando o 2º lugar e tal, e ela foi talvez o veículo para o Milton ser conhecido não só nacional como internacionalmente. Eu acho que foi uma oportunidade, quer dizer, ela abriu o espaço para que a obra que o Bituca já tinha, com o Marcinho, com ele mesmo sozinho, fosse conhecida, né? Então eu acho que abriu o caminho, né? Eu acho que foi o começo da nossa caminhada, né? Engraçado porque o Mazagão, que era o dono do festival, quando o Travessia tirou o 2º lugar, ele começou a gritar, marmelada! Marmelada! Só tua voz nas estradas, já não quero parar, meu caminho é de pedra, como posso sonhar? Sonho feito de brisa, vento vem terminar, vou fechar o meu prato, vou querer me matar. Essa é a esquina dali de baixo. Essa esquina eu tenho uma história muito pessoal com essa esquina, porque eu era um militante da esquina junto com o pessoal do bairro. As pessoas fazem imagem assim, do Clube da Esquina, imagina assim, uma esquina e sentado Milton Cimento, Beto Guedes, Loborges, Márcio Borges, Fernando Branco, não tem nada disso. A gente chamava o lugar de Clube da Esquina. E aí, um dia eu estava tocando violão nessa esquina e o Bituca chegando de viagem de São Paulo ou do Rio perguntou minha mãe onde é que eu estava. Falou assim, o Lô tá naquela esquina, aquele lugar que eles chamam de Clube da Esquina, um lugar, estava naquele Clube da Esquina. Tá lá no Clube da Esquina. Tá lá no Clube da Esquina, o Lô não sai daquele lugar, e eu não saía dele, eu era militante. Eu gostava de ficar vendo a Serra do Curral e tocando violão ali, né? E aí o Bituca chegou, eu estava dedilhando os primeiros acordes dessa canção Clube da Esquina. Eu estava tentando inventar uma melodia e fazendo uns acordes. Aí o Bituca falou, pô, mas que legal esse som que você está fazendo na esquina.
falou, pô, vamos fazer essa música junto? Eu falei, pô, claro. Ele falou, só que eu quero fazer dentro da sua casa. Nós vamos fazer na sua casa, vamos sair da rua. Não quer fazer na rua, não, vamos sair dentro. Quer fazer na rua, aí veio pra casa. Uma coisa que eu tava... E eu cheguei da aula, ou do trabalho, não sei, e tava exatamente, eu vi essa cena. Tava o Lô e o Bituca, eles tinham acabado de compor a melodia, a harmonia, e tocando. E aí eu sentei perto, achei aquele negócio maravilhoso. E aí eu já não fui convidado nem nada, mas eu imediatamente já peguei um lápis e um papel, falei, vou botar uma letra nessa música. Aí eu peguei um outro violão e comecei a fazer um solo. E ficamos, tempo passando, nós ficamos lá, ficamos. Aí teve uma hora que eu abri o olho assim, estava o Marcinho Borges sentado no chão, escrevendo uma letra em cima da melodia que a gente estava fazendo, e a mãe do Lô em pé chorando. Né? E foi a primeira música nossa, que é o Clube da Esquina, justamente. Né? Ficou aberta uma vaga na pensão onde eu morava. E nessa época, isso já era em 67, houve o Festival Internacional da Canção. Convidei o Wagner e o Normando para dividirem a despesa do aluguel da pensão que eu pagava. E eles trouxeram o Milton a Tiracolo. Então morávamos nós quatro, eram 2 beliches, assim, né? Um lugar apertado. E como era a época do Festival Internacional, isso já no segundo semestre de 67, de vez em quando chegava Toninho Horta, Fernando Brandt, então ficávamos 6, 8 pessoas num quarto que mal cabiam 3, 4. Todo dia, 5 horas da manhã, 6 horas, chegava algum mineiro. O mineiro só chegava nessa hora. Aí a gente tinha que levantar, arrumar um colchão ou qualquer coisa. Às vezes vinham 8 e tal, não cabia no quarto, mas a gente tinha que dar um jeito de ficar, porque vinha todo mundo sem dinheiro também, né? Então, 5 horas da manhã, hora mineróloga. Em 67 o Milton chegou. Em 69 fizemos Sonho Imaginário, que foi para fazer um porto seguro para os mineiros que estavam chegando. Se você vê os discos do Sonho Imaginário, principalmente Matança do Porco, tem de tudo ali, tem uma fusão geral do que se fazia na época.
Aí surgiu Milton Nascimento, eu sou imaginária. Aí foi um estouro assim, aqui no Rio não acontecia nada, né? O Brasil estava todo parado, né? Daqui a gente foi para São Paulo, né? Até hoje, eu encontro gente naquele show. No Teatro Gazeta, na Avenida Paulista, lotava toda noite, domingo tinha 2, 3 sessões. Que ano que era? A estreia foi Sexta-feira da Paixão de 1970. Ninguém fazia nada sexta-feira com minha carne. Eu sei que o cara, ele fez a estreia na Sexta-feira da Paixão. Foi, sei lá, mudou tudo na minha vida. A partir daí o Lô começou a fazer muita música. E era o que tinha mais a ver comigo, né? Eu tinha 17 anos, eu fui na Odeon e falei, olha, eu quero fazer um disco duplo, dividir com um garoto lá de Belo Horizonte. Foi um convite assim, completamente assim, inesperado. Pra mim era inesperado. Ele já havia gravado algumas canções minhas no álbum anterior dele, do Milton, do ano de 70. Eu sei que ele me convidou, ele falou assim, olha, eu tô te convidando, ele explicou por que ele estava convidando. Porque eu tô gravando músicas suas, você continua produzindo músicas, suas músicas são muito legais, eu queria que o meu próximo álbum fosse dividido com você e que o nome do álbum fosse Clube da Esquina e que fosse um álbum duplo. Metade, assim, mais ou menos a metade das músicas suas e metade das músicas minhas. Foi bem claro o que ele queria. Agora, o grande problema era convencer minha mãe eu mudar para o Rio de Janeiro debaixo da maior ditadura com 17 anos de idade. Fomos na casa do Beto Guedes, como quem vai, como o noivo vai pedir a mão da noiva em casamento aos pais. Aí fomos eu e o Bituca fazer o pedido para a mãe do Beto. Chegou lá e a mãe do Beto, ô seu Milton, eu deixo Alberto ir sim. Só que você tem que tomar muito cuidado com o Alberto, que o Alberto é do interior, o Alberto chegou há pouco tempo em Belo Horizonte, o Alberto não sabe nem atravessar a rua. Eu tenho medo do Alberto ser atropelado no Rio, tem muito carro no Rio, eu tenho medo dos carros. O Alberto é muito distraído, mas ela deixou. E depois na minha casa teve uma saia justa, assim, que eu tive que sair meio rebelde. Eu falei assim, mãe, eu vou. Fomos para Mar Azul, que é na praia de Piratininga, depois de Niterói, e lá, Belo Horizonte e Diamantina, foram os lugares que a gente realmente fez as músicas do Clube da Esquina. Principalmente lá, né? No Mar Azul. A lua morena, a dança do vento, o ventre da noite, sol da manhã. A chuva cigana, a dança dos rios, o mel do cacau, sol da manhã. Morena que temperou, cigana que temperou, o cheiro do cravo. A menina que temperou. Eu vi assim, muitas canções sendo compostas pelo Milton, ele viu eu compondo muita coisa. Era uma barata, a gente morava assim, ficava num quarto o Bituca compondo umas músicas, no outro quarto eu compondo outras músicas, e o Beto Guedes, igual um doutor, ele ia de quarto em quarto, vendo o que estava acontecendo. O Beto ficava assim passeando, você não sabia qual. Normalmente ele ia pro meu quarto, que as músicas minhas tinham mais a ver com ele, né? Sol, girassol, verde, vento solar, você ainda quer dançar comigo? Vento solar, estrelas do mar, um girassol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua. Belo Horizonte se reunia aqui nesse barracão aqui, sabe? Então a gente discutia quem quer fazer que tipo de música, né? Falando assim, eles ficavam lá compondo, traziam as músicas pra gente, né? E aí a gente distribuía aqui, né, Lu? Aí distribuía. Não falou assim, essa vai pro Fernando, essa vai pro Ronaldo, não, essa fica com o Marcinho, não sei o quê. Então o Lô e o Bituca promoviam essa distribuição de quem quer fazer o quê. Então já era uma amizade muito antiga. Então, na verdade, ele convidou os amigos que ele achava que tinham talento, que eram mais próximos, que estavam músicos atuantes naquela época, para formar o time de músicos e compositores do Clube da Esquina. A gente foi pro estúdio sem ensaio, a gente chegava assim na hora e a música é essa, os músicos todos muito competentes e tal.
Toninho Horta, Beto Guedes, Novelli, Wagner Tiso, todas as pessoas que estão ali na ficha técnica. O disco era uma feira, sabe? Ela era super legal porque, por exemplo, se você olha a faixa tal, Loborges tocando bumbo, entendeu? Surdão. Então, percussão, a gente tocava várias coisas, então todo mundo interagia na música. Eu gravava tudo em 2 canais só, então você tinha que fazer tudo ao vivo, tinha que fazer toda a parte instrumental de uma vez só, numa sessão só, e a parte de voz numa sessão só. Então, quando você escuta lá Trem Azul, vocais Beto Guedes e Loborges cantando, e vocais Beto Guedes e Milton Nascimento, era tudo ao vivo. Eu cantava a música ao vivo, na hora dos vocais eles entravam ao vivo. Não tinha negócio dos recursos que tem hoje. É uma loucura, porque tem lugares assim que eu tô cantando comigo mesmo, fazendo uma outra coisa que eu não acredito no que está acontecendo. Quando eu lembro que tem só 2 canais, eu falo, meu Deus do céu. Eu tinha o quê? 19 anos, 20 anos. Aí ele disse, pô, você vai fazer a capa. Eu disse, mas Bituca, eu não sei, não tem nada a ver com isso. Ele disse, não, você vai fazer a capa. Eu disse, legal. E a capa foi andando, não se tinha uma definição da capa. Se tinha de se fotografar as pessoas, o quanto mais é possível. E dessa história de ir muito para a fazenda, de ir muito para Mar Azul, eu viajava muito. Aí eu bati essa foto dos 2 meninos numa estrada. Eu bati até através do vidro do carro, isso aí eu estava no carro. E aí nessa coisa de projetar foto lá em casa de noite, eu projetei essa foto e a gente tinha mania de projetar e botar uma capa branca assim do tamanho para ver como é que ficava, né? Aí eu vi isso, achei isso massa. Eu achava legal que ela era meio verde e amarela também, tinha um negócio do arame farpado passando em cima, não sei o que. Então falamos, vamos mostrar isso para o Bituca. Aí chamamos o Bituca lá em casa, projetamos, o Bituca olhou e disse assim, é isso aí, a capa é essa. Não teve muita discussão se é Lô, se é Bituca na capa, se não é, se não é. Porque era um álbum duplo, uma coisa que não acontecia no Brasil, você lançar um álbum duplo, né? E normalmente era só o simples, né? Mas o Milton já estava fazendo muitos anos, há muito tempo, shows no Brasil inteiro, então ele estava enchendo ginásio e tal. E o pessoal da gravadora não tinha noção disso. E de repente aquele álbum que eles deixaram a gente fazer mais para dar status à gravadora, né? De repente começou a vender muito, né? E o que ele significou é que eu acho que mexeu muito com o pessoal de música e com as pessoas que gostam de música no Brasil, né? Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova a clarear, invento amor e sei a dor de Por exemplo, São Vicente foi uma das primeiras músicas minhas a serem conhecidas na América Latina. E tem o Dos Cruces, em espanhol, que também foi uma loucura. Então, do Clube da Esquina, a gente começou a sair, né? Até que o mundo inteiro acabou descobrindo. Esse disco é tão fenomenal em termos do que acontecia no Brasil, é uma síntese do que acontecia no Brasil, uma síntese de alta qualidade, porque não era só um movimento em termos de pensamento, que você abdicasse de uma qualidade musical em função de um discurso estético, entendeu? Mas era a própria junção da coisa internacional, daquele momento internacional Beatles, com a coisa mais interior, mais sertão que tem, né? Que você pega umas violas de vez em quando assim, que tem uma coisa dessa mistura. Ó Minas Gerais, um caminhão, verão, leva quem ficou por 20 anos ou mais. Eu iria até o meu amor, eu iria até meu pai sem tostão. Em Minas Gerais
As modinhas mineiras, minha família tocava, tinha música clássica na vitrola, tinha o meu irmão tocando o jazz, então fui nascendo nessa onda toda. Quando veio a Bossa Nova, comecei a tocar violão, então a minha escola foi essa. Beto absorvia toda aquela cultura também, né, inglesa, né, o The Cream, né, e, né, o Eric Clapton, e aquela rapaziada toda daquela época. E Wagner Tiso, a mãe dele era pianista, por exemplo, então já tinha uma concepção toda erudita, né. O Milton já era aquele cantador né, negro, por si só já nasce com uma carga em cima, né, então, né, toda aquela coisa do cantador que tá com aquele sol na bateria. Essa miscelânea toda é que deu uma característica mais essa coisa pessoal, que você deglute isso tudo e transforma numa coisa sua, né? Eu transformo num verso meu, todas essas influências, o Lô transforma num acorde que só ele tá dando, né? A originalidade. Dessa misturança toda a gente criou um som, uma sonoridade original. A estreia do Hard Day's Night talvez tenha sido em 63, isso ou 64. E a época também, no começo da ditadura, do golpe de Estado. Foi uma época impressionante. Foi um ano assim, impressionante. Eu conheci Beto Guedes, Milton Nascimento. A ditadura, Beatles, tudo no mesmo ano. Completamente envolvido até o pescoço com o movimento estudantil, entende? Com organização de greve, com organização de partido clandestino, essas coisas, né? Então aí realmente minha cabeça ficou um pouco a prêmio aí um tempo, sabe, que eu tive que esconder livros. Aquele sentimento assim de revolta contra a ditadura, de querer liberdade, democracia, essas coisas, né? Isso aí teve presente na formação da gente, né? A gente ia vendo as coisas que estavam acontecendo e a gente participava, né, de tudo, né? E era uma coisa muito violenta e, por exemplo, vários artistas saíram do Brasil ou foram mandados embora ou saíram antes de ser mandados embora. E eu falei, eu não saio do Brasil por nada. Pode me matar para fazer o que quiser, mas eu não saio. Rádio, televisão, eles fecharam as portas para mim, porque diziam que as minhas músicas eram música para intelectual, que o povo não ia entender. Então, quando eu saí com os estudantes, a gente ia para lugares assim que tinha um ginásiozinho de 2.000 pessoas, 5 ou qualquer coisa. Em todo lugar o pessoal ficava louco com as músicas, né? Aí eu ficava pensando, como é que o povo não entende? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma moça que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a doce mais nova de uma gente que digo acontece chorar e não vive apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem faz o povo uma marca, Maria, Maria, estoura a dor e alegria. Mas é preciso ter banho, é preciso ter traça, é preciso ter sonho sempre. Quem faz a pele, essa marca possui a estranha mania de ter pela vida. Acho que a coisa começou quando a gente estava aqui em Três Pontas e que aquele negócio, problema do rádio, que a gente não ouvia direito, então botava a harmonia que queria e tal, e foi passando por outras coisas. Quando eu fiz as minhas primeiras músicas, elas eram completamente diferentes de todas que tocavam. E eu queria isso, queria
não queria ser igual a ninguém. E aí foi indo, e tudo se encaixava, né? Você pode ver que nos 2 discos, se você for pegar a época, ninguém fazia música daquele jeito. Pessoas até hoje se inspiram pela música dos mineiros, que em termos essencialmente musicais e até literários, né? Não digo até que a literatura do Clube da Esquina tem muito a ver com natureza, com justiça, com amizade, tudo era um foco diferente do avant-garde, entre aspas, assim, do Caetano e Gil no Tropicália, né, que tinha uma outra postura, mais estética e tudo. Para mim, o Clube da Esquina era um dos grandes álbuns que o Milton Nascimento fez e que eu fiz também, entendeu? Para mim, assim, e como outros álbuns da minha carreira e da carreira de outros artistas, a página do Relan Perleto, de Beto Guedes, para mim, entendeu? Então, o Clube da Esquina para mim não tinha essa coisa que a imprensa levava como um bando de mineiros, não sei o que lá. E o Marcinho mostrou que isso tinha maior significância, maior importância, esse bando de pessoas se encontrarem. Eu fui morrendo de medo para Belo Horizonte, porque eu sou pernambucano, nunca tinha ido lá. E eu nunca me esqueço que eu fui morrendo de medo de negócio de comer em Belo Horizonte, que tipo de comida que era. E quando eu cheguei lá na casa do Lu, aí tá na hora de jantar, não sei o que lá, e era café com pão e manteiga. Eu digo, que maravilha. E tinha um clima muito de amizade no Clube da Esquina, se valorizava a amizade, ou seja, a amizade fazia parte de uma estética. Eu só faço um trabalho quando tem amizade, né? Porque acho que a música para mim é uma coisa sagrada que eu ganhei e tem que ser, tem que estar cercada de uma coisa mais bonita que eu aprendi aqui na minha casa com os meus pais, que é o valor da amizade. De tudo se faz canção e o coração na curva de